Oração nesta noite, que Ele venha confirmar através da palavra dEle, a palavra que tem poder de transformação, de libertação, de cura, de renovo, e esta palavra que tem direcionado as nossas vidas a cada momento que nós estamos aqui na presença dEle, e essa palavra que vai nos dar a salvação. Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, nós já engrandecemos, nós já te louvamos, e agora, Senhor, vem a melhor parte, que é a Tua palavra que tem poder de nos transformar de dentro para fora, a Tua palavra que tem poder de cura e de libertação. E nesta noite que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, e que a palavra ministrada venha achar guarida em cada coração aqui nesta noite, trazendo transformação de dentro para fora, trazendo cura, trazendo a paz, trazendo o refrigério do Senhor. E diante de Ti nós apresentamos o Teu servo, que o Senhor venha continuar usando ele poderosamente, da forma que o Senhor quer e como o Senhor quer. E eis-nos aqui, fala com a Tua igreja, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Pega as vossas Bíblias. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Convido os irmãos a abrirem vossas Bíblias em Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Romanos. Lá no finalzinho. Amém? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morreremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, somos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que com Cristo, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros de seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Podeis assentar, irmãos. Romanos está falando nada mais, nada menos de transformação. Pecado. Aquilo que nós somos cansados de conhecer. Não matarás, não roubarás, não cobiçarás, honra teu pai e tua mãe, tudo isso que nós já conhecemos. Só que quando você entra na palavra de Deus e você vai praticar, realmente, meu amigo, o negócio não é fácil.
Você vai engastar num lugar, no outro, isso aí é com certeza. Tem sempre alguma coisa para ser trabalhada dentro do nosso coração. A raiva, a inveja, a maldade dentro do coração, a soberba, a cobiça, e tudo isso que nós conhecemos. Só que em Romanos a palavra de Deus fala que nós não estamos mais sozinhos. Existe alguém que já venceu o pecado e está conosco, nos direcionando. E é acima da lei. Porque agora nós somos justificados pela graça de Deus. E como que vai ser notado isso em você? Se a gente olhar as pessoas, nós somos todos iguais. Nós andamos, nós alimentamos, nós conversamos, nós seguimos, nós trabalhamos. Mas se você prestar atenção e observar, as pessoas que realmente andam na palavra de Deus, elas têm caminhos que elas não andam. Tem direções que elas não tomam mais. É aquilo que está lá em João 3, quando Nicodemos vai ao encontro do Senhor Jesus, fala: mestre, o que está acontecendo? Se você não fosse de Deus, não estaria fazendo esses sinais. E Jesus olha para ele e fala: você tem que morrer para o mundo e nascer de novo. E ele fica como? Sem saber. Como assim morrer e nascer de novo? Porque isso é uma dúvida. Quando você se depara, você não tem o conhecimento da palavra, você não sabe o que significa. Como assim eu morrer? Morrer nas suas atitudes que você tinha antes. Morrer para os vícios, morrer para as drogas, morrer para a prostituição, morrer por tudo aquilo que a gente vivia. E uma nova vida na caminhada do Senhor Jesus, que a porta é estreita. E isso é que vem a grande dificuldade. Mas é impossível para o homem? Para o homem é impossível, mas para Deus, lembra, nada é impossível para Deus. Se você tiver fé, porque a primeira coisa, o primeiro objetivo é você ter fé, é se aproximar. Quando nós nos aproximamos, todo o resto é trabalhado em nós. Você vai terminar essa caminhada com 10, com 20, com 30, com 40 anos da sua caminhada, e você vai continuar aprendendo todos os dias. Porque o aprendizado é eterno, porque Deus é eterno, porque a palavra é eterna. E a caminhada é eterna também. Então nós só temos que continuar andando, não desistindo. Jesus não tinha nada de ouro, de prata, era como qualquer um de nós. Só que ele existia alguma coisa dentro do coração dele. Ele tinha a palavra, ele era a palavra. Então para você, para os discípulos entenderem o sentido, por que os discípulos seguiam Jesus? Se Jesus não tinha ouro, se Jesus não tinha prata, se Jesus não tinha coisas materiais, que é aquilo que nós éramos apegados quando nós estávamos no mundo. Não éramos? Porque eu creio que nós éramos. Porque se você continua colocando coisas materiais, ainda tem muito para ser trabalhado. Significa que precisa de transformação. Transformação. Esse é o verdadeiro sentido da palavra, é ser transformado. Nós precisamos de ser transformados pela palavra de Deus. Esse é o verdadeiro sentido da palavra. Então Jesus começa uma caminhada sem coisas materiais, mas com a palavra de Deus, e de repente uma multidão estava seguindo Jesus. Por quê? Por que aquela multidão estava seguindo? Porque Jesus estava dando algo para eles e algo para nós que nós não conseguimos encontrar no mundo. Jesus fala: eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. E quando nós caminhamos nesta palavra, nós recebemos isto dele. E nós somos transformados no tempo dele. Se você persistir na palavra de Deus, ele vai te transformar. Como ele tem me transformado. Como ele tem nos moldado. Mas por que ele nos molda e nos transforma? Porque nós não desistimos. E esse é o verdadeiro sentido da palavra, para você ter transformação. Em Êxodo capítulo 12, a palavra de Deus fala assim, vamos entender um pouco dessa transformação. Êxodo capítulo 12, Êxodo 12, versículo 29. Êxodo capítulo 12, versículo 29. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde os primogênitos de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na enxovia.
e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele e todos os seus oficiais, todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Os primogênitos eram as crianças. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e a Arão, e ele disse: levantai-vos e sai do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e de servir o Senhor como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas, vosso gado, como tendes dito. Ide-vos embora e abençoai-me a mim também. O povo era escravo, cativo, não tinha condições de sair daquela situação. Precisava de quê? De Deus. Eles clamaram e Deus os tirou daquela situação. Durante 1 ano, praga no Egito. Os rios se tornaram em sangue, vieram gafanhotos, vieram uma escuridão muito grande, rãs e tudo mais. Só que o povo que clamou a Deus estava lá firme, sem acontecer mal nenhum. Agora o que precisava? Transformação. Então, quando você vem ouvir a palavra de Deus, aquilo que nós viemos primeiro, ouvir a palavra de Deus, você vem e não entende direito o que está acontecendo. Mas isso se chama fé. Os discípulos, quando começaram a seguir Jesus também, não estavam entendendo muita coisa. Não estavam. Não conseguia entender aonde aquilo ia chegar. Mas a palavra estava sendo tão grandiosa no coração deles que os estava direcionando. E isso é ter fé. Aí depois vem o quê? A transformação. Quando Deus tira aquele povo do Egito, da escravidão, coloca aquele povo no deserto. E agora vem o quê? Vem a transformação através. O que foi uma das primeiras coisas que Deus deu para aquele povo quando colocou lá no deserto? As leis. Para eles entenderem que eles são pecadores. Não matarás, não cobiçarás, não roubarás. E tudo aquilo que eles faziam. E para eles era normal, porque nunca ninguém tinha dito para eles: isso está errado o que você está fazendo. Porque quando a palavra ela vem ao seu encontro e ela faz uma ponta para você, os seus erros, ela mostra: você é um pecador também. E você precisa dessa palavra para ser transformado. Porque sozinho a gente não consegue se livrar dos vícios, sozinho a gente não consegue se livrar do mundo, da prostituição, das drogas. Você não consegue, nós não conseguimos nos livrar disso. Mas quando Deus entra dentro de você, você encontra uma força grandiosa. E agora você não luta mais sozinho. Agora Deus luta por você. Depois que Deus coloca esse povo lá no deserto, aplica as leis a esse povo, começa-se uma transformação durante 40 anos da vida desse povo. Para quê? Para aprender a confiar em Deus. Para aprender a se desviar do mal. Para aprender a lutar com Deus, mas não lutar sozinho mais, a alimentar da palavra de Deus, porque era isso que Deus fazia naquele deserto. Uma pessoa consegue sobreviver no deserto durante 1 ano? Claro que não. Sem água, sem comida, ela não consegue. Pois bem, aquele povo andou durante 40 anos naquele deserto. Para quê? Para provar para eles mesmos que Deus era por eles, e para provar para aquelas nações ao redor que existia um Deus verdadeiro que estava cuidando de um povo no deserto. E se você caminha no deserto e você não morre, somente uma força maior, uma força grandiosa que vem de Deus é que vai te sustentar naquele lugar. Mas nós estamos falando de quê? Transformação. O primeiro obstáculo que aquele povo teve quando Moisés subiu ao monte para pegar as tábuas das leis, a primeira dificuldade quando Moisés ficou lá 40 dias e 40 noites, aquele povo já mudou de ideia, já mandou Arão construir um bezerro de ouro com todos os utensílios de ouro que eles tinham trazido do Egito. Estava transformado ainda? Não. Então mostra o que para nós? Ele leva um tempo. Mas esse tempo que leva depende, não é de Deus, mas depende de você, de mim, de cada um de nós, de continuarmos nessa caminhada.
Porque quando você continua nessa caminhada, Ele vai te transformar mais cedo ou mais tarde. Ele vai te moldar sob a palavra mais cedo ou mais tarde. Eu estou sendo trabalhado pela palavra de Deus hoje. Hoje eu fui trabalhado pela palavra de Deus. E amanhã e depois continuarei sendo trabalhado. Sabe por quê? Porque eu não desisti de caminhar com Deus, no meio das dificuldades, no meio da tribulação, no meio de tudo que estava vindo contra nós, eu continuei glorificando o nome de Deus, assim como Davi continuou. Davi só era Davi, só se tornou Davi, porque ele enfrentou todos os obstáculos que foram colocados pelo próprio Deus na vida dele. Para que ele colocou aqueles obstáculos? Para ele ser transformado. Porque se uma pessoa olhar para você há uns anos atrás e olhar hoje, se houver uma transformação na sua vida, as pessoas vão ver a diferença. Mas elas só vão ver a diferença se elas se aproximarem de você. Porque distante, todos nós somos iguais. Mas quando nós nos aproximamos, como nós nos dialogamos com as pessoas, é aí que vem a diferença do cristão, daquele que serve a Deus, com aquele que não serve a Deus. Por isso que os discípulos estavam sempre próximos de Jesus. Por quê? Porque é próximo significa intimidade, significa aprendizado, significa fé, querer cada vez mais andar na palavra de Deus. Em Gênesis capítulo 4, a palavra de Deus fala assim, Gênesis 4. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas, Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim, da sua oferta, não agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se procederas bem, não é certo que serás aceito. Se toda a vida procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Caim, Abel, filho de Adão e Eva, estava já fora do jardim por causa do pecado. Olha que coisa maravilhosa. Caim já planejava matar o seu irmão, porque Deus aceitou Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por causa disso, Caim se irou. Ira é o quê? Pecado. E planejou a morte do seu irmão. Mas olha que coisa maravilhosa, mesmo estando no jardim, Deus se aproxima de Caim e dá um conselho para ele. O que é esse conselho? É a palavra de Deus nos mostrando a direção certa. Mesmo quando você está andando com Deus, que você caminha para outro lado e você emburra, porque a gente é assim, não é? Quando a gente fica nervoso, emburrado, você fala: eu vou aqui. Deus está falando: aí não vai dar certo. Mas eu quero andar aqui. Deixa eu andar aqui pelo menos um pouco. Não é assim que a gente pensa? O Senhor falou assim: pode andar, mas não vai dar certo aí. Você tem que voltar para esse caminho. E aí Deus permite que a gente continue naquela direção até que a gente observe com o tempo, porque é você que tem que cair é você que tem que ter esse discernimento, porque Deus nunca vai te obrigar a você andar naquele caminho que Ele está te mostrando. Ele obrigou Caim aqui? Não, ele simplesmente falou para ele: ó, você está com semblante, você vai fazer coisa errada, mas você tem força para dominar esse pecado. Você não pode fazer isso. Mas ele também falou assim: eu não posso te obrigar a você não fazer isso, porque isso está dentro de você. É você que tem que tomar a decisão. Quer andar nesse caminho? Está aqui. Quer andar nesse outro caminho? Tudo bem, depende de você. A palavra de Deus fala: a porta é estreita. O que é a porta estreita? É nós livrarmos do pecado.
Se você traía antes a sua esposa, você não vai trair. Isso é a dificuldade. Isso é que é difícil para as pessoas entenderem. Porque tem que ter essa transformação na vida. E aí o que acontece? Você quer andar nessa direção, então eu vou andar nessa direção, porque depende de mim. Eu posso e eu vou andar nessa direção. E aí, o que acontece? O que aconteceu com Caim. Foi lá e cometeu o pecado. Não foi? Não matou o seu irmão? E depois da morte do seu irmão, o que Deus fez? Exilou ele daquele povo. Foi uma escolha de Caim. Então, é preciso de ter a transformação. Porque a transformação, ela vem com o tempo. É o tempo que nos molda. E aí Deus, de uma certa maneira, vai observando, e Ele vai trabalhando dentro do nosso coração, e quando você acha que você não vai fazer, não vou fazer isso, não vou fazer isso, mas você continua andando. Não vou fazer isso, mas você continua andando. Até que chega no ponto que o Senhor falou assim, e agora? Agora eu vou fazer, porque eu sei que é o melhor. Eu sei que Deus tem o melhor para nós. Ele tem o melhor para cada um de vocês. Só que é a gente querer ou a gente não querer. Depende de você e de cada um de nós continuarmos nessa direção. Caim não quis. Só que ele pagou o preço. Não pagou? Enquanto aqueles que continuavam na direção de Deus construíram uma arca e o dilúvio veio e eles estavam dentro da arca. Enquanto que a geração de Caim, que continuava fazendo a sua própria vontade, não dava ouvidos para a palavra de Deus, no final eles quiseram entrar, não quiseram? Porque é assim, quando vem a maior dificuldade, se as pessoas continuassem mantendo-se, falando assim, eu não acredito em Deus, eu não quero saber de Deus, eu vou continuar firme aqui, ótimo. Mas aí quando vem aquela tribulação, aquela coisa de muito grande dificuldade, por que ela não mantém naquele lugar? Falando, eu vou ficar aqui. Por acaso algum daqueles povos que zombavam de Noé quando estava construindo a arca, ficaram olhando ele na arca, falaram, você pode ir, nós vamos morrer afogados aqui. Ninguém ficou todo mundo querendo entrar na arca. Por quê? O medo. Só que aí tinha como entrar? Não. Para você entrar na arca, você precisa ajudar a construir a arca. Para você entrar no reino dos céus, é preciso que a gente também ajude a continuar essa construção do reino dos céus. E isso não é fácil para nós, é com muita dificuldade. É desviando do mal, é aprendendo cada dia mais na palavra de Deus. Não é fácil. Não foi fácil para o Filho de Deus, que era Jesus. É fácil você e cada um de nós sair da nossa casa e vir aqui para ouvir a palavra? Fala para mim se é. Tem dia que não dá vontade de não vir? Só que se você vencer essa dificuldade, você vai vencer outras grandes que virão. Porque às vezes, naquele dia que você não veio para ouvir a palavra, Deus tinha uma palavra para você. É por isso que em toda a minha vida, e desde que eu caminhei, desde o começo da minha caminhada, eu nunca perdi um culto. Eu nunca perdi uma oportunidade que Deus tinha dado para mim. E glória a Deus por o Senhor ter aberto essa porta. Porque eu sei que o Senhor vai abrir outras portas e vai fazer com que a gente continue crescendo. Porque na caminhada de Deus, a árvore da vida, aquela árvore plantada a ribeiros, ela vai dar o fruto na estação própria. Em 1 Reis capítulo 17, 1 Reis capítulo 17, 1 Reis 17, (17:8). 1 Reis 17:8. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, dispõe-te e vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Serepta,
chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho, comeremos e morreremos. Então você vê que essa mulher, só de ver Elias, ela reconheceu que era um homem de Deus. Por quê? Será que eram as suas vestes? Será que era a maneira que ele se apresentou a ela? Porque esse é as pessoas só vão conhecer se você é homem ou mulher de Deus através das nossas atitudes, através da nossa caminhada. E elas não vão ter dúvida disso. Não vão ter dúvida nenhuma. E outra, Elias estava fugindo de Jezebel e de seu marido. Por quê? Porque eles estavam fazendo coisas erradas que não coincidiam com a palavra de Deus, e eles faziam parte da palavra de Deus. Acabe e Jezebel, e Elias lutou pela diferença. Ele pregou a palavra como ela tinha que ser pregada, e a palavra, quando você prega ela quando ela tem que ser pregada, acontece o que acontece. As pessoas não querem ouvir. A maioria das pessoas querem ouvir algo para aumentar o seu ego, para trabalhar o seu ego. Quando chega num determinado momento que a palavra bate, onde dói, a pessoa não quer ouvir de jeito nenhum. E isso se chama o mundo contra a palavra de Deus. Mas Jesus venceu. Então a viúva não tinha nada na sua casa. Deus estava fazendo o quê? Estava transformando Elias. Ele tira ele de uma situação difícil, coloca ele em outra situação difícil. Às vezes você acha que você está numa situação ruim, e você ora para Deus melhorar aquela situação, ele te coloca numa pior ainda. Não é assim? Aí você fala: não, aí também não. Hein? Mas ele está te transformando você. Ele estava ensinando Elias a sobreviver no pouco. Servo bom e fiel. Fiel foste no pouco, muito lhe acrescentarei. Porque viúva naquela época não tinha nada. Essa aqui ainda tinha um filho. A maioria, quando o marido estava devendo e morria, até os filhos eles levavam para escravizá-los. E aí o Senhor deu a palavra para ele e para ela, e ela pegou o que tinha. O que ela tinha? Um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. O que você tem? Você tem um pouquinho de fé? A palavra de Deus, ela fala que se você tiver a fé do tamanho da semente de uma mostarda e pedir para uma montanha mudar de lugar, ela muda. E se você falar, muda a montanha de um lugar para o outro, ela não mudar, a fé não está nem no tamanho de uma mostarda, da semente de uma mostarda. Então nós precisamos mais. Tem alguma coisa errada, não tem? É porque às vezes eu acho que eu estou aprendendo, gente. Glória a Deus, estou me tornando espiritual, eu estou aprendendo a palavra de Deus. E aí, quando Deus vem e move um pouquinho o coração, move um pouquinho a situação, aí eu vejo, gente, ainda tem muita coisa para aprender, mas eu estou no caminho. Eu estou no caminho. Esse é que é importante, é você continuar no caminho, trabalhando o nosso pecado. O nosso pecado não é só, às vezes as pessoas falam, eu passo as pessoas para trás, eu traio a minha esposa, eu faço isso, eu faço aquilo. Meu filho, é uma variedade enorme de pecados que nós temos. Você vai chegar no final da sua caminhada, ainda vai ter coisa para ser trabalhada aí. É por isso que você tem que humilhar. Nós não humilhamos e falando: Senhor, perdoa os meus pecados, transforma a minha vida, tira isso de mim, tira essa raiva. Então, que você não fica com raiva? Na sua razão, não tem hora que a gente está na nossa razão, a gente está com raiva, no momento de explosão, não tem. Pedro não cortou a orelha daquele eunuco quando Jesus estava para ser levado. Pedro estava 3 anos e meio andando não era com qualquer um, gente, era com Jesus. Pedro andou sobre as águas,
Pedro viu Jesus se humilhando a todo momento, para todas as pessoas. Por que ele cortou a orelha naquele repente? Porque ainda estava sendo transformado. Essa transformação vai até... Só que a gente não pode desistir. Elias não desistiu. Ficou aqui na casa da viúva. O Senhor o alimentou, usou ele para alimentar na casa dela. E ali a botija, foram trazendo botija dos vizinhos, e foi enchendo, e enchendo, e enchendo, e enchendo. Intimidade, fartura. No meio à escassez, se você tiver Deus, Ele te mantém o seu celeiro cheio. Mas não é só isso que Ele quer trabalhar. Ele quer trabalhar o teu, o meu e o nosso coração. E para terminar, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, Atos 9, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 20. E logo pregava nas sinagogas, e Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Que ele fazia? Mais e mais ele se fortalecia na palavra. O que estava acontecendo na vida de Saulo? Uma grande transformação. Um cara que era perseguidor agora, que perseguia o povo de Deus, estava pregando o Evangelho. Olha que divisor de águas. E é isso que Deus quer de nós. Que nós mantenhamos sempre com o coração aberto na palavra de Deus para ser transformado. Porque se a gente falar assim, eu não vou andar nesse caminho, você sabe o que acontece? O que aconteceu com Sansão. Sansão tinha tudo para ter aproveitado do bom e do melhor na vida dele. Você sabe o que aconteceu? Foi cego, foi humilhado, bateram nele. Você já imaginou tanto que dói uma pessoa que é acostumada a enxergar cores, enxergar pessoas, e de repente ser furado os seus olhos? É doído. Só que ao mesmo tempo faz com que aquela pessoa olhe para dentro dela. E a palavra de Deus, ela serve para isso, para que a gente olhe dentro de nós mesmos, saibamos que precisamos cada vez mais confiar em Deus para que haja a transformação, porque a gente vive lutando para que a gente não seja transformado. Isso não precisa não, isso aqui não é verdade assim? Não é? Você está andando, aí a palavra vem, você não pode fazer isso. Isso aqui pode, isso aqui não tem nada a ver. Não, isso aqui é tranquilo, de boa. Quer ver? Deixa eu te mostrar um ponto tranquilo. Não estou falando de ninguém. Mas vamos supor que tem uma pessoa aqui que gosta de beber. Eu gosto de tomar a minha cervejinha, eu gosto de fazer isso e aquilo, entendeu? Mas não tem problema nenhum não, faço lá em casa e tal, tudo bem, você faz na sua casa. Agora eu pergunto para você, no dia que você bebe na sua casa, você vem ouvir a palavra de Deus? Não vem, claro que não. Você fica cansado, preguiça, vou lá mexer com isso nada, não sei o quê, bababá. É assim que é a realidade. E é isso é a gente mergulhar na palavra de Deus. É você ver que Deus falasse para você, você tem que fazer isso. Fala, não, senhor, isso eu não dou conta não. Não consigo fazer isso não. Faz, tenta pelo menos. Não dou conta. O meu filho morreu na cruz por causa de você. Você acha que ele pensou em não morrer na cruz? Não. Ele morreu mesmo. Então você não pode se esforçar um pouquinho para agradar a mim por aquilo que ele já fez por cada um de vocês? Eu posso. E isso é transformação. E glória a Deus que a gente continua nesse caminho e permitamos que essa transformação
seja feita dentro dos nossos corações. Amém? Glória a Deus. Que essa palavra venha ficar no meu, no seu e no nosso coração e continuar nos transformando de fé em fé, de glória em glória. Amém. Amém, glória a Deus. Esse é o caminho estreito com o Senhor, né? É gradativo a nossa libertação, a nossa transformação. Nós só não podemos desistir dessa caminhada e desistir de servir ao Senhor, porque em cada luta, em cada prova, em cada subida desse caminho, passamos dificuldades, dá vontade de desistir, mas o Senhor, quando nós vem para a casa do Senhor, Ele vem com a palavra e renova as nossas forças. E é esse Deus que está aqui nesta noite. É esse Deus que tem falado nos nossos corações aqui nesta noite. O Senhor, Ele não quer quantidade, Ele quer qualidade. E nós podemos contemplar o sobrenatural de Deus aqui, através das mínimas coisas. E o sobrenatural dele falando com a igreja através da palavra. Amém? Quem precisa de oração? Então vamos agradecer a Deus, soberano Deus e eterno Pai. Papai querido, obrigada por este momento. Obrigada, Senhor, pela tua rica palavra. Obrigada, Senhor, porque é o Senhor que tem nos transformado a cada dia. Quando nós abrimos o nosso coração e falamos, Senhor, eis-nos aqui. E o Senhor tem transformado de dentro para fora. Papai querido, abençoa os irmãos que estão aqui conosco. Abençoa, Senhor, o irmão que não pôde vir. Abençoa com as bênçãos sem medidas do Senhor. E diante de Ti nós apresentamos essa semana que se inicia. Apresentamos cada propósito, cada obrigação diante do Teu altar. Porque a Tua palavra nos diz que tudo que colocarmos nas Tuas mãos prosperará. Então, Senhor, nos capacita, nos dê sabedoria, nos dê discernimento. E tudo que fizermos, Senhor, venha ser por excelência. Venha ser como estivéssemos fazendo para o Senhor. Papai querido, que o Senhor venha levar os irmãos debaixo das tuas mãos santas e poderosas, livrando do homem sanguinário, fraudulento e do acidente, em nome de Jesus. Amém? Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós. Nós dizemos amém. Glória a Deus.